Olá, Marie Batiá, trazendo a Torá eterna do Criador para os discípulos de Yeshua, o Salvador. Hoje nós vamos falar sobre o alfabeto hebraico. Ele é um alfabeto que, se formos olhar do ponto de vista humano, horizontal, é um alfabeto que permite com que as pessoas sejam facilmente alfabetizadas, né? Um alfabeto de 22 letras, com 5 terminações, diferente dos hieroglifos gregos, daqueles ideogramas chineses e orientais, que mais de 500 quase que impossibilitavam que alguém comum, né, que não fosse, digamos assim, da nobreza, com um tutor em tempo integral, fosse ensinado, né? Então, na verdade, na história da Bíblia está registrado que o povo de Yahua, os hebreus, eles eram altamente alfabetizados. Temos até uma passagem num dos livros, não me preparei para citar aqui, mas que alguém chama um rapazinho, um menino na rua e pede para ele anotar uma série de nomes e é anotado, né? E tudo é escrito. Então, nunca foram pessoas analfabetas e o pai proveu para que houvesse esse alfabeto e fosse acessível. Ele é a base de todos os alfabetos no mundo ocidental, né? A ponto que, por exemplo, o alfabeto grego, ele é apenas uma transliteração do alfabeto hebraico, assim como o romano em grande parte, em grande medida, Aleph, Alfa, A, né? E assim por diante, Bet, Beta, B, Gimel, Gama. Aí C, a gente vai se diferenciando nas línguas latinas românicas um pouco mais, mas se formos à fonte, há até um brocardo que diz que todas as línguas fluem para Jerusalém. Eu entendo que o Criador, ele deu uma linguagem separada, santa, para que as pessoas pudessem se comunicar umas com as outras. Em Gênesis 11:1, né, é dito que toda a humanidade, antes da Torre de Babel, tinha uma só linguagem e era possível, então, essa interação plena com toda a criação, né, com toda a humanidade. E aí depois, por causa da Torre de Babel, isso foi confundido. E há uma profecia em Sofonias 3, 8 e 9, que diz que Yahua vai restaurar ao povo uma linguagem separada, santa. E conquanto não seja exatamente, eu não creio que seja exatamente o hebraico moderno, necessariamente, né? Alguma variante, talvez mais pura, disso. Porque do hebraico moderno nós temos o palio, que é pictórico, e ele já nos comunica muita coisa nos desenhos, né? O palio hebraico, o hebraico antigo, o Aleph, como se fosse um A maiúsculo de cabeça para baixo, um A maiúsculo de cabeça para baixo, que se formos colocar na posição certa, nós temos o A do nosso alfabeto, que é latino, né? Das letras greco-romanas, né? E então o palio, o pictórico, ele comunica no seu desenho. E nós temos esse Salmo 119, que é um salmo alfabético, que é o maior salmo, logo depois do salmo que contém o versículo que é o centro da Bíblia, Salmo 118:8, é melhor confiar em Yahua do que confiar no homem. E o menor capítulo da Bíblia inteira, que é o Salmo 117. Então, eu penso que o Criador, o nosso Pai, ele quer que nós enxerguemos o seu design na natureza, na nossa vida, no nosso corpo, nas suas escrituras. Tudo tem design, tem projeto, tem inteligência. Incumbe a nós
tentarmos buscar e perceber tais coisas. E o Salmo 119 é um salmo que nós estamos lendo na contagem do Homer. A contagem do Homer a partir das primícias, que foi quando Yeshua ressuscitou, se deve, por mandamento em Levítico 23, começar a contar o Homer. O Homer é uma quantidade de trigo, de grão, né? Não necessariamente de trigo, cevada, de grão. E você a cada dia conta até o dia 50, que é Pentecoste, que é Shavuot, festa das semanas, 7 Shabás semanais, 7 sábados, 7 vezes 7, 49. E no 50º dia, sempre o primeiro dia da semana, Shavuot, que é Pentecoste. Então, quando se apresenta então 2 pães perante o sacerdote. Essa contagem do Homer, a gente começa pelo Salmo 119, seguindo as letras do alfabeto, uma estrofe por dia. E, na verdade, metaforicamente, espiritualmente, é a nossa colheita do pão espiritual, do trigo, que nós devemos malhar como reis, né? Quando a oferta de grãos, a minha, é oferecida lá no sacerdócio levítico, né, que a gente tem, a fina flor de farinha, é uma flor de farinha digna de reis, que é bem malhada, bem afinada, bem refinada, melhor dizendo. Então, assim deve ser o nosso exercício sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. E nós temos a primeira estrofe de 1 a 8, porque eu disse que são como sonetos, né? Cada 8 estrofes é uma letra. Então, nós temos a primeira letra, Aleph, são as 8 primeiras estrofes. E no original, cada uma das estrofes, cada uma dos versos dessa estrofe de 8, né, esse soneto, ele começa com a letra Aleph. Aleph, 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 8 vezes Aleph. E nós perdemos isso nas traduções. Mas é interessante porque Aleph, além disso começar com Aleph, Aleph comunica sobre o primeiro, sobre o Pai, sobre o mais forte, o poderoso, né? É o Aleph. Não foi à toa que eles fizeram, fazendo uma digressão que eu acho que é interessante, um bezerro de ouro, porque o Aleph é esse touro, né? Representa esse touro, mas Yahweh não quer ser adorado por imagens que o limitam e não retratam. E essas imagens, elas são usadas no mundo espiritual para que demônios se apropriem dela. E por quê? Porque é uma coisa da mente do homem, da carnalidade, de você querer algo próximo para se emocionar, né? Nós, o tanto quanto for possível, nós não adoramos a Deus confiando nas nossas emoções. Se eu me arrepiei, então é do Criador. Não é assim. Amarás a Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então nós precisamos entender quem Yahweh é pelas Escrituras, porque assim não erraremos. Nada, nenhum problema necessariamente de você estar orando e adorando e se derramar diante do teu Criador em choro, em louvor, sim, nenhum problema, isso é maravilhoso. Todavia, não é nisto que nós nos fiamos para dizer, é verdade porque eu senti. Não, é verdade porque está escrito. Yahweh, ele é capaz de tocar o nosso corpo, cada molécula do nosso corpo. Ele é capaz de lavar nossa mente, ele é capaz de fazer com que nós choremos dias a fio para nos limpar de coisas que a gente precisa e às vezes está para além do que nós podemos suportar e enxergar em determinado momento. Diante dele nós podemos, mas não é isso que dirige o nosso louvor e a nossa adoração. Como sabermos se é ou não de Yahweh? Pelo que está escrito. Por isso que o verso em Oséias
Meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Então é conhecendo que nós não erraremos. Não é nos emocionando em plateias, em grupos, em congregações, conquanto isso seja bom, isso não pode definir e determinar o que quer que seja no nosso entendimento de quem Deus é, porque é nisto que muitas vezes graça o engano, as manipulações não é aconselhável mesmo. Mas voltando à primeira estrofe do Salmo 119, que começa com a letra Aleph. O alfabeto hebraico é maravilhoso, como eu estou tentando apontar aqui, e o Aleph no palio tem essa imagem desse touro, né? É um touro, é um A maiúsculo de cabeça para baixo, desenhado. E é interessante que no moderno também nós temos algumas coisas que são vistas, moderno também, há algumas coisas no alfabeto, da forma como ele é escrito no moderno, que também são reveladoras de coisas maravilhosas que nós podemos ver. Por exemplo, o Aleph moderno, eu vou colocar aqui para vocês, é um traço em perpendicular assim, como se fosse um Yod acima e um Yod abaixo. Os sábios rabinos, eles dizem que são dois Yods, né? Então, que poderia representar, Yod é uma mão, né? O tempo todo Yahweh diz que ele enviaria o braço dele para nos salvar. É Yeshua, é essa mão, é esse braço, porque o desenho é do antebraço até a mão, na verdade. Então, esse braço de Yahweh é o Yod, né? Que representa também o nosso Salvador. Então, há um Yod acima, né, no Shamaim, e há um Yod abaixo, né? Então nós temos Yeshua na eternidade, Yeshua que vem da parte do Aleph. Ele estava com Elohim, né, desde o princípio, né? E ele se esvazia da sua glória e ele vem habitar entre os homens. Então esse Aleph, né, essa primeira estrofe, ela também nos ensina sobre o Criador, né? Aqui a estrofe Aleph é a direção do Todo-Poderoso. Benditos os de caminho irrepreensível. Na verdade, a palavra aqui é Ashrei, que é felizes, né? Que é traduzido mais comumente na maioria das Bíblias como bem-aventurados. Essa aqui é uma Bíblia peshita, né, que contém o Novo e o Antigo Testamento. Eu amo Bíblias, então eu tenho as mais diversas. E, de fato, eu muitas vezes comento com meu marido, olha, nós tínhamos que escrever a nossa própria Torá, porque Deus diz que os reis, aqueles que aspiram a serem reis e sacerdotes, não como títulos, mas terem esse peso perante o Criador, né? Não são coisas terrenas, são coisas espirituais. Deveriam escrever sua própria Torá, porque a gente não raro, a gente acha que as traduções não são tão fidedignas. E quanto mais a gente for na letra, na verdade, a gente mantém a palavra mais rica. Então, felizes os de caminho irrepreensível, que andam na Torá de Yahweh. Felizes os que andam na Torá de Yahweh. É isso que é ensinado o tempo todo, que a Torá é um caminho, é um caminhar, é algo que você vive, um andar. Verso 2, felizes os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o seu coração. Se não é isso que nós somos chamados, naquele que Yeshua disse que era o maior mandamento, né? O Shema, ouve, ó Israel, Yahweh teu Elohim, Yahweh é único, Errad, e amarás Yahweh teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? Então, há uma alusão aqui ao Shema e a essa instrução de se andar nesse caminho estreito. 3. Não cometeram iniquidade, mas andaram nos seus caminhos.
Tu ordenaste que eles guardassem cuidadosamente tuas ordenanças. Quem dera endireitasse meus caminhos para guardar teus mandamentos. Então não serei confundido quando guardo todos os teus mandamentos. Em integridade do meu coração, te louvarei quando aprender os juízos da tua justiça. Teus mandamentos guardo, preservo, protejo, honro. Essa palavra aqui é a palavra chamar. Não me deixes para sempre, não me deixes, não me abandones. Né? Então aqui nós encerramos essa primeira estrofe do Aleph, como se fosse a primeira direção, o primeiro conselho. Né? Olha, como o Sermão da Montanha, felizes são. Não é propriamente não é tanto um chamado para a felicidade quanto uma afirmativa que são felizes os que assim procedem. Olha, são felizes os que assim procedem. Né? Então, como Yeshua fala lá no Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças, que é essa palavra que Ashrei, felizes. Né? Então, é assim que começa o Salmo 119 com a estrofe Aleph. Nós vamos gravar cada uma das estrofes fazendo um pequeno comentário sobre cada uma das letras hebraicas. Ir à fonte é muito bom, é muito importante, sempre enriquece aquilo que nós podemos aprender, perceber e enxergar. E o olho e a mente são treináveis, ou seja, quando alguém nos ensina a começar a ver, nós daqui a um tempo, treinados, nós passaremos a enxergar coisas por nós mesmos, né? É assim comigo, foi assim comigo, será assim com cada um de vocês. Perseverem. Shalom.